Bom, o São Paulo superou o drama dos pênaltis e eliminou o Atlético Nacional. É o primeiro clube brasileiro oficialmente classificado para as quartas de final da Libertadores depois de uma noite dramática no Morumbi. Fala, nação! A Foot Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News. No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração. Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil. Aí com os melhores momentos, São Paulo começou arrasador, né? Quase fez esse gol, aí no escanteio sai o gol. Aí se falou, bom, 3 minutos de jogo, vai fazer mais uns 2 aí, vai resolver a parada. Aí o time foi piorando ao longo do jogo, Arnaldo. Até o fim do primeiro tempo já não jogava tão bem e no segundo tempo, mesma coisa. Aí teve troca e o time acabou tendo que fazer a classificação nos pênaltis. Mas por esse começo aí, dava uma impressão que o time ia resolver a parada fácil, Arnaldo. Nesse gol aí, Arnaldo, eu recebi 25 mensagens de São Paulinos falando o seguinte: safado, você tá certo, vai ser 2-0 fácil. Não vai ser fácil, não seria fácil, porque o time do Nacional hoje é melhor que o do São Paulo. Quando eu falava isso, as pessoas ficavam arrancando os cabelos, mas é melhor fisicamente, taticamente, e tá mais inteiro que o São Paulo. São Paulo foi para essa eliminatória com muitos problemas, né? Com 3 zagueiros apenas, sem zagueiro no banco de reservas, perdendo um jogador a cada partida. Dessa vez, o Alisson não pôde jogar e ele talvez fosse importante no segundo tempo para a troca, né? Então o São Paulo estava muito no limite. O principal jogador do time retornando, ainda longe das melhores condições, o Lucas. E acho que o não ter aberto 2-0, 2 gols de diferença no primeiro tempo, acabou custando ao São Paulo o domínio do jogo. E curiosamente, quando você fala das trocas, foi a partir das trocas que o Nacional ganha espaço, ganha condição de ameaçar o gol do Rafael, né? Quando entra o Lucas no lugar do Rodriguinho. Porque o Rodriguinho tem uma característica, ele é um meia, o Lucas tem outra, ele é um atacante. E o time meio que se divide em 2 pedaços, e aí o Nacional começa a crescer, sobretudo pelo lado direito, que é um problema do São Paulo, quando o Enzo Dias tem uma missão de marcar e atacar simultânea. E aí, chegando ao empate num pênalti, discutível, acho o pênalti, mas a partir do pênalti aconteceu tudo. Na comemoração, como disse o Danilo, o Cardona é expulso, e a treta com o Ferrarese vem desde o pênalti segundo que o Cardona perdeu lá na Colômbia, quando o Ferrarese falou um monte no ouvido dele, só que daquela vez o árbitro estava de costas, dessa vez o árbitro estava de frente para os dois e expulsou o Cardona. Não sei o que o Cardona falou para o Ferrarese. Só que, com 1 a menos, o Atlético Nacional simulou um time da Libertadores da década de 80. Não teve mais jogo, né? O jogo ficou parado depois da cobrança e da expulsão por 8 minutos. 8 minutos parado. E depois desses 8 minutos, teve cai-cai, teve tudo. Não teve mais jogo, o São Paulo se perdeu nos nervos. E a partida foi sendo empurrada para a disputa das penalidades, que era uma grande probabilidade para esse confronto. Porque era um confronto que não tinha grande superioridade do mandante na partida da volta, superioridade técnica. E dessa vez, como eu falava lá na partida da ida, após aquele sufoco e o empate de 0-0, o São Paulo teria obrigatoriamente que na volta se preparar muito para as penalidades, porque elas poderiam acontecer, né? E aí não era uma questão do Rafael, porque o Rafael já tinha sido o herói na Colômbia e, assim como o Everton do Palmeiras, né, Danilo? Um ou outro ele pega. O problema é batedor, né? E o São Paulo vinha com problema para converter pênaltis desde o ano passado, muitas cobranças desperdiçadas, e esse ano também.
E aí, nas penalidades, o São Paulo só perdeu uma com o Marcos Antônio, a bola foi na trave, descobriu, entre aspas, novos batedores, os laterais, o Enzo e o Cédric, e acabou passando. Eu acho que o São Paulo era muito importante passar, porque pior que está, não fica. E o limite completo desse elenco, ele tende a ser um pouco mais elástico a partir da próxima eliminatória, a partir do próximo jogo, melhor dizendo, né? O São Paulo vai poder usufruir, como o Palmeiras, como o Flamengo, como outros times, da frente dupla e não mais a frente tripla. O São Paulo vai poder recuperar alguns jogadores fundamentais que não participaram dessa eliminatória, por exemplo, o Arboleda. Vai poder inscrever alguns jogadores que não participaram das eliminatórias, por exemplo, o Rafael Tolói. E certamente estará mais forte na próxima etapa, nas quartas de final. Mais forte, mais descansado, mais preparado. E o São Paulo na Libertadores é um time forte, que tem muita tradição. O São Paulo completou ontem a sua 17ª partida invicta na Copa Libertadores. Isso não é comum, isso não é... Ele poderia ter sido eliminado invicto, mas ele se classificou invicto. E para derrotar o São Paulo na Libertadores, olha, a série do São Paulo não é qualquer coisa, poucos gols sofridos nessa série de 17, que vem desde 2024, desde a fase de grupos de 2024, que teve aí até um jogo com o Carpini, 2 jogos com o Crespo e o restante com o Zubeldia. Então o São Paulo pode sonhar na Libertadores. No Campeonato Brasileiro é impossível, com esse elenco, impossível sonhar. Mas dá para sonhar com a Libertadores. E eu não digo que o São Paulo está jogando mal, porque o São Paulo não está jogando mal no Brasileiro. O São Paulo jogou pior que o Atlético Nacional na eliminatória. Sim, mas a alternativa da enquete precisa jogar mais. O São Paulo vai jogar mais, porque vai ter mais jogadores para jogar mais. E eu acho que o recorte do Brasileiro, nesse período em que ele coincidiu com Libertadores e Copa do Brasil, foi bom em termos de atuação. Aí está a projeção das chaves, o Danilo tem total razão. A tendência é a gente ter um lado argentino contra o Flamengo e um outro lado brasileiro contra o River Plate. A tendência. Talvez o jogo complexo aí seja justamente o do Botafogo, né? Que vai visitar a LDU, que é o adversário do São Paulo. E aí o São Paulo pode, quem sabe, reviver as quartas de final, as mesmas quartas de final do ano passado contra o Botafogo. Foi eliminado nos pênaltis, aí no Morumbi mesmo, nesse gol que o Rafael pegou a penalidade, nessa mesma baliza. Aliás, com bola na trave do Caleri, assim como foi a do Marcos Antônio, né? E aí, se você comparar, se porventura a gente tiver de novo esse confronto nas quartas de final, São Paulo e Botafogo, os dois times são mais fracos do que no ano passado. Mas Libertadores não é exatamente um desfile de elenco, um desfile de grandes jogadores. É um torneio cheio de armadilhas, de detalhes. Como disse o Danilo, se você tem uma oportunidade de matar o seu adversário na Libertadores, não mata, como foi o Atlético Nacional, você vai ser castigado. E assim foi o Atlético Nacional, destacando o bom time que tem e a incrível torcida que tem, porque na Colômbia e ontem no Morumbi foram muito atuantes e por pouco não conseguiram de novo eliminar o São Paulo de uma competição sul-americana. Isso já tinha acontecido outras vezes, mas dessa vez deu São Paulo. Danilo, o que faltou para o São Paulo matar o jogo e evitar esse drama todo? Bom, o São Paulo fez 1-0 nesse praticamente segundo lance do jogo, né? Teve o primeiro que já foi quase o gol e aí no segundo fez esse 1-0. E aí a minha impressão, não dá nem para falar que, pregou, não é nem isso que pregou. Eu acho que o São Paulo resolveu cozinhar o jogo, falou assim, vou ficar tranquilo aqui. Só que o tempo inteiro era aquela arrancadinha do Atlético Nacional e o São Paulo já corria o risco. Em nenhum momento conseguiu matar o tempo inteiro vivo. Só que também não dá para falar que o Rafael foi o nome do jogo no primeiro tempo, né? Tô dizendo, na eliminatória sim, pelo que fez na Colômbia especialmente. Mas no primeiro tempo o Rafael não trabalhou pra caramba e mesmo no segundo ele fez uma defesa lá importante, mas não foi um massacre do Atlético Nacional. A questão é que o São Paulo fez 1-0 e resolveu cozinhar. Só que aí depois, quando o Atlético Nacional empatou, aí a gente viu o que era cozinhar o jogo.
porque aí sim o Atlético Nacional não deixou ter jogo de jeito nenhum. E eu tô analisando esses 180 minutos, eu acho que o São Paulo sim tem que sonhar e pode sonhar com o título da Libertadores, mas precisa mostrar mais. Em geral, não só nesse mata-mata, também pensando no que fez em casa na Libertadores. Sofreu mais do que a gente estava acostumado a ver. Claro, são adversários difíceis, jogos travados, muita catimba, arbitragem que dá um ritmo diferente para a partida, mas o São Paulo precisa mostrar mais. E aí vem essa esperança que o Arnaldo explicou bem. Tem o Tolói, tem até o Mailton chegando, tem a volta possivelmente aí do Caleri, dependendo de como ele vai estar fisicamente. É difícil, mas vai saber, né? Tem lá uma esperança no fundinho da diretoria do São Paulo. Então, assim, o São Paulo tem por que acreditar que pode ter dias melhores, mas para poder realmente acreditar, tem que jogar mais do que jogou nesses 180 minutos e do que jogou em casa na fase de grupos. Ontem eu achei que o São Paulo faltou o cheiro do sangue na água, sabe, Tirone? Fez 1-0, podia ter pressionado mais um pouquinho, a defesa do Nacional estava completamente perdida, o Ospina inseguro, podia ter feito 2-0 e aí sim segurava. Eu acho que tentou segurar muito cedo e aí eu concordo com o Arnaldo, tá? Para mim, pênalti bem discutível. Depois a gente pode falar um pouco mais disso. Infelizmente eu não posso levantar no cenário aqui para poder descrever, mas o Morelos estava o tempo inteiro, o jogo inteiro, tentando um lance desta maneira. Ele parava na frente do zagueiro, esperava o choque e desmaiava, e caía. E esse lance do pênalti foi igual. Ele parou na frente do Enzo, esperou o contato e aí ele simulou de uma maneira bonita, porque na câmera lenta parece muito pênalti. Deve ter gente me xingando e falando, você tá maluco? Nossa, porque na câmera lenta parece muito pênalti. Ele para, o Enzo toca na perna, bem no joelho, ele desaba bonito. Ele aprendeu a cavar o pênalti pro VAR, o jogador. Os jogadores em geral, mas o Morelos ontem estava o jogo inteiro ensaiando isso. E conseguiu. Porque, se você vê, ele não ia tentar chutar ele nem nada. Ele parou e esperou o contato e caiu. Um pênalti de VAR que complicou o jogo. E aí, nossa, assim, como vocês bem sabem, eu não sou São Paulino, mas eu fiquei muito, mas muito irritado com a catimba do Atlético Nacional, porque é insuportável. Pelo menos ontem, o juiz deu 8 minutos de acréscimo. Porque em outros jogos, a gente veria toda essa catimba e o juiz mete 3. Mas pelo menos ontem ele deu 8. Que já poderia dar mais, viu? Poderia dar 12. Mas deu 8, pelo menos pro padrão da Libertadores, foi bom. Entre o pênalti, o lance e a cobrança, só nesse período foram 10 minutos, cravados. Foram 10 minutos. Entre o pênalti e a volta do jogo. Entre o pênalti e cobrar o pênalti. Porque foi pro VAR, porque não sei o quê e tal. Demorou 10 minutos, teve reclamação, ficaram meia hora debatendo ali. E depois ainda teve a expulsão do Cardona. Teve a expulsão do Cardona que ele ficou mais 10 minutos no campo. Primeiro tempo também, teve VAR também no primeiro tempo, para validar ou não o gol do São Paulo, né? Mas aliás, um VAR que eu não entendi porque demorou tanto, era uma linha tão simples. Aí deu só 3 minutos, enfim. O Leandro Souza fala, tá de sacanagem, Danilo, pênalti claro. Pois é. Eu achei que foi claro. Não, no VAR é um pênalti claro. Porque assim, eu vi, tava na transmissão. Primeira câmera, não foi nada. Segunda câmera, não foi nada. Aí abriu uma última câmera atrás do gol, na câmera lenta. Aí eu falei, aí dá pra enxergar pênalti. Só que na hora normal, e eu tava falando isso, tem um grupo de amigos que a gente conversa o tempo inteiro durante o jogo. O Morelos estava o tempo inteiro esperando esse tipo de pênalti. No primeiro tempo ele tentou que foi ridículo, porque ele parou, aí ele ainda olha, ele vê o cara vindo atrás e para. Pum, e ele desaba. E foi a mesma coisa nesse caso. Olha, o Crespo, na coletiva, além de exaltar a festa da torcida do São Paulo, falou da emoção da vaga na estreia com torcida pela Libertadores. Vamos ouvi-lo. Feliz por la classificação, mas acho que o time poderia jogar melhor. Tem espaço para melhorar, jogamos contra um adversário muito difícil, muito organizado, experiente. A gente jogou um futebol a momentos muito bom, pode fazer mais coisas boas, mas agora temos tempo como para tentar de melhorar, continuar neste sonho que é a Copa Libertadores e de outra parte continuar a trabalhar para construir
otra oportunidad para el año que viene. Muito bem, tá ele falando e admitindo que o time precisa jogar mais. Arnaldo, que é uma das opções da nossa enquete aqui. Daqui a pouco a parcial, daqui a pouco eu dou. Mas falou admitindo, não, precisa jogar mais. Falar em enquete, essa sua primeira opção, El Morumbi Temata, é só pela cota, vai, Tironi. Não, tá excelente, muito bem votado, inclusive. Mas, Arnaldo, ele mesmo, o Crespo, falou, não, vamos precisar jogar mais, né? Precisamos jogar um pouquinho mais de bola. Mata, vamos começar pelo Danilo, ela é mais pelo histórico, né? Sobretudo contra times de outros países, né? O São Paulo dificilmente é eliminado contra times de outros países. Com confrontos nacionais, não, muitas vezes foi eliminado, como no ano passado, né? E aí é uma máxima construída fora do país, não é nenhuma máxima construída no Brasil, né? Muitos meios argentinos repercutem dessa forma. Eu acho que a questão do Crespo, do jogar mais, Tironi, ele tenha encontrado no Atlético Nacional o pior adversário para o seu sistema, né? O 3-5-2, 3 zagueiros, 2 atacantes. A formação do Atlético, ela machuca esse sistema. Foi assim na Colômbia e mesmo ontem, quando o Danilo fala de administrar o jogo, na verdade é não ter taticamente muito espaço para matar o jogo, né? Porque é um sistema que te deixa sólido atrás. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. E o Ed Júnior mandou aqui, fala do novo reforço do São Paulo. Seu pedido é uma ordem, Ed. Seu pedido é uma ordem. Mailton é o novo reforço do São Paulo. O São Paulo acertou a contratação do lateral direito, que pertencia... Pode cravar? Acho que já pode. Ele já publicou que pode cravar? Ou que as partes estão acertadas? Eu acho que ele publicou que as partes estão acertadas. Eu vou até conferir aqui, porque sabe, né? Como diz aquela figurinha. Perdão, amigo. Eu só confio em Gabriel Sá. Exatamente. Vários veículos já publicaram notícia. O nosso Gabriel Sá também publicou que as partes estão acertadas, né? Que já aconteceu a troca de documentos, já está acontecendo a troca de documentos. Nosso Gabriel Sá, que é muito responsável, ele não vai publicar o Pode Cravar sem ter 100% de certeza. Mas já não tem jeito, né? Já vários veículos noticiando também. Mailton muito próximo de ser o reforço do São Paulo, lateral direito que pertence ao Metalist da Ucrânia e que estava emprestado à Chapecoense na Série B do Campeonato Brasileiro. 7 gols marcados, 9 assistências, 16 participações em gol em 30 jogos disputados até aqui. Chega justamente para disputar a posição com o autor do gol da classificação na disputa de pênaltis, o Cédric Soares. Bom reforço, JP Ferreira? Bom reforço, na minha opinião, bom reforço, Boni. É um jogador que chega numa posição carente do São Paulo, que hoje tem o Cédric Soares e o Mike, e tanto o Cédric quanto o Mike têm pontos ainda negativos que talvez realmente precisasse desse terceiro jogador, né? O Mike ainda muito jovem, sente alguns jogos e é natural isso da idade, é natural por conta da pressão que é jogar no São Paulo, no profissional, né? E, por exemplo, ontem o Mike não entraria no jogo por conta da idade dele, por conta da pressão de um jogo de Libertadores. O Cédric seria naturalmente o titular, só que o Cédric tem uma idade avançada, não vinha apresentando um bom nível de jogo. Ontem ele foi melhor, hein? Ontem foi um jogo bem ok do Cédric Soares, mas não é um cara que convence sempre, né? A gente brinca, né? Essa questão do Gabriel Sá falar que ele vai fazer o gol sempre e tudo mais, mas a realidade é que o Cédric, ele vinha jogando bem abaixo, né, do restante do time. Então, também tem uma idade mais avançada para essa posição de ala, não vai ter o físico, né, para aguentar essa pegada do futebol brasileiro. Talvez se o São Paulo tivesse sido eliminado ontem, até ficaria menos pior o calendário em questão de quantidade de jogos, mas o São Paulo segue na Libertadores, vai ter ainda as quartas de final, pelo menos mais 2 jogos da competição continental para jogar. Então, acho que o São Paulo precisa dessa peça e precisa do Mailton, porque é um cara o equilíbrio entre Mike e Cédric Soares, tá? No meio ali dos dois em relação à idade, tem 27 anos o Mailton, e é um cara que tem bastante chegada ao ataque, então combina bastante com o estilo de jogo do Crespo, pela posição de ala, né? Hoje o São Paulo vem jogando com 2 alas mais defensivos, porque o Wendel tá machucado e o Mike ainda não se firmou no profissional, naturalmente tá ganhando minutagem ainda. Então Enzo Dias e Cédric Soares são alas mais defensivos. Então, chegando o Mailton é um cara de mais chegada no ataque, com muita
força física, então ele vai ajudar nesse sentido. Eu acho que é interessante para o São Paulo ter essa terceira opção, até porque se machuca o Mike ou machuca o Cédric Soares, como aconteceu no mês passado, né, que o Mike estava lesionado, São Paulo ficaria com uma opção apenas pela lateral direita, e isso é muito arriscado, né? A gente está vendo na zaga, por exemplo, o quanto é arriscado você não ter zagueiros no banco porque o Arboleda está machucado. Então é importante o São Paulo ter mais opções. É um cara que vem a custo baixo, né? Ou não sei como que o São Paulo acertou essa questão da dívida que o Metalist tinha com o clube tricolor, mas o Mailton, mesmo que tenha custado algo, seria um custo mais baixo, né, Boni? Exatamente, um custo mais baixo. Então tá aí o Mailton, novo reforço do São Paulo para essa sequência de temporada 2025. Vai ser ótimo ter a opção do Mailton. Espero que não tire muitos minutos do Mike. Naturalmente, o Mike vai precisar ter um pouco mais de paciência, mas é importante também ter um cara para disputar já de fato a posição de titular com o Cédric Soares e que já possa estar disponível, torcemos, nas quartas de final da Copa Libertadores da América. O Cédric vem jogando uma batida de jogos longa também, né? O Mike até jogou contra o Sport, mas ainda assim é importante chegar alguém para disputar essa posição de titular pela direita, e acho que o Mailton pode entregar ofensivamente o que o Cédric não consegue, né? O Cédric é um cara que é nota 6 ali, lateral básico, muito melhor defensivamente do que ofensivamente, e acho que o Mailton pode trazer, ainda mais jogando de ala, né? Pode trazer essa parte ofensiva que falta no Cédric Soares. Vamos torcer para que já chegue voando e já possa dar uma sombra, né? Fazer uma sombra para o Cédric Soares.